Boa noite, meus amados irmãos e cristãos. Boa tarde, bom dia. Hoje eu quero falar sobre escatologia, mas quero falar sobre a extrema corrupção nos últimos dias, que é o que está acontecendo hoje. E eu tenho um exemplo bem grande para passar para vocês, que é o nosso país, o Brasil. O Brasil é um país que tem uma grande corrupção. É assim, eu acho que não tem nem como a gente mensurar, medir o tamanho da corrupção do Brasil. Este tópico que eu estou falando agora é o tópico 24 de escatologia, né, do estudo aqui, que fala sobre essa extrema corrupção nos últimos dias, né? Você pode pegar o livro de Timóteo na Bíblia, quando você puder, porque é a referência bíblica que eu tenho aqui no momento. Não vou ler para não estender muito o vídeo. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 2 ao 9, tá? Então, isso daí é um sinal da vinda de Jesus Cristo, do arrebatamento, que nós falamos muito sobre isso, né? Já falamos vários assuntos que estão se cumprindo sobre antes da vinda de Cristo, que é o que Jesus falou há 2000 anos atrás, como eu disse para vocês nos outros vídeos, né? E diz assim, que próximo à segunda volta de Jesus Cristo, haveria na terra homens amantes de si mesmo, tá? Avarentos, orgulhosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, duro de coração, as pessoas ruins mesmo, mas se vestindo de cordeiro, né, no meio dos lobos, né? Hoje em dia tem muito isso nas igrejas, fora das igrejas. Existe corrupção aqui, eu falei, né, do Brasil, eu disse na parte da política, né? Porque tem muita corrupção aqui. Mas não é só na política que tem corrupção na igreja, tem corrupção em todos os lugares, em todos os âmbitos. Tem corrupção, por exemplo, numa empresa, tem corrupção em todos os lugares, mas a maior corrupção que está havendo no momento, que a gente está vendo agora, é na política, principalmente por causa desse coronavírus. Nós ficamos indignados de ver que eles se aproveitam do Covid-19 para, sabe, colocar a política no meio. Tudo você percebe, qualquer um percebe, né, que existe isso, existe essa manipulação dos homens de poder, né, usando o Covid-19 para manipulação política, sabe? Isso é muito ruim, porque os políticos, geralmente, eles, aqui no Brasil, nós sabemos, temos histórias que os políticos, eles ganham muito dinheiro, vocês sabem disso, e eles ganham dinheiros exacerbadamente, e é uma coisa assim, uma disparidade muito grande na população, juntamente com as pessoas de classe baixa, que ganham pouco, que ganham salário mínimo, enquanto um senador ganha quase 100 mil reais por mês, um trabalhador braçal, um trabalhador que mexe com serralheria ou outro tipo de trabalhador, ele pode ganhar no mínimo uns 3 mil reais, 2 mil reais. Olha a disparidade, não existe igualdade, né? Aí é onde a gente se fala, né? Cadê a democracia, né? Desculpa eu estar falando um pouco disso aqui, mas
isso é uma influência e é um sinal da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando estava aqui na Terra, de certa forma, ele falava sobre Deus, ele fazia cura, ele fazia curas, ele falava da palavra do Senhor, né? Mas ele também era um homem político, porque o político, o que ele tem de característica? Ele como fala assim, ele é carismático. Os políticos têm que ser carismáticos. E Jesus, ele era carismático, ele conseguia chamar a atenção das pessoas. Jesus Cristo, ele tinha o dom, né? Mas o político dele era um político santo, né? Vamos dizer assim, um político diferente dos políticos que nós temos aqui no Brasil. Muitos políticos sujos, que, assim como eu estou dizendo, né? Homens amantes de si mesmo, avarentos, orgulhosos, soberbos, né? Porque eles se acham os bonzão, como diz, blasfemos, né? Blasfemos, desobedientes a pais e mães, não os políticos, as pessoas. Existem homens, agora eu estou generalizando, políticos, pessoas, homens amantes de si mesmos, avarentos, orgulhosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, né? E sem afeto natural, duro de coração, tá? Pessoas duras de coração. Não se submetem aos outros de maneira nenhuma, caluniadores, contam mentiras, muitas mentiras, mentirosos, né? Não concordam com os homens bons, porque eles querem fazer as coisas erradas é tudo para mim, eu tenho que ganhar mais, eu quero tudo para mim, no sentido material mesmo, no sentido de dinheiro. Então, né, é o que está acontecendo hoje, não só aqui no Brasil. O Brasil é um exemplo muito grande sobre isso, mas em outros lugares, e também não só na política, mas por exemplo, numa empresa, numa igreja, tanto católica como evangélica, né, existe isso, né? Eles querem se aparecer. Tem muita gente assim. Não concordo com os homens bons. Isso daí falou tudo, né? Amantes dos prazeres sexuais, incontinentes, ou seja, existe muito isso, entendeu? Cruéis, sem amor para com os bons, traidores, teimosos e birrentos, obstinados, né? Obstinados para fazer o mal, né? Mais amigo dos prazeres mundanos, né, do que amigos de Deus, porque quando você é amigo de Deus, você procura fazer aquilo que agrada ao Senhor. Por isso que a gente fala assim, né, amigos de Deus. As pessoas que são amigas de Deus, do nosso papai querido, glórias a Deus, ela quer agradar a Deus em tudo, sabe? Ela quer agradar a Deus, ela quer ser amiga de Deus, amigo de Deus. É tão bom ser amigo de Deus. Tem até aquela música que diz assim, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz. Eu creio que tem muitos cristãos que conhecem essa música. E aí vai, por aí vai, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, ou seu melhor aliado neste mundo, tá? E aí o que acontece? Nós temos essas pessoas que são mais amigos dos prazeres mundanos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Tem umas pessoas que têm uma cara de bonzinho, mas na verdade, por detrás, é tudo isso que eu te falei lá atrás, tá? E ele se mostra, muitos se mostram religioso e que tem compaixão, né? E na verdade, a religiosidade não leva ninguém para o céu. O que leva a gente para o céu é nós seguirmos a palavra, seguir a Bíblia Sagrada,
A religiosidade é aquela pessoa que fica tipo assim, ai, eu pequei e eu vou rezar 5 Pai Nossos para Deus me perdoar. Ou ele tem uma coisa assim, ele tem que ir 3 vezes por dia na igreja para que Deus o abençoe, sabe? Isso se chama religiosidade. Não que não se deva ir na igreja, tem que ir sim, mas você tem que ir porque você ama o Senhor, tá? Você tem que ir na igreja porque ali nós somos o templo do Espírito Santo e um templinho do Espírito Santo está indo num templo grandão para adorar a Deus, para cultuá-lo junto com os irmãos. Deus se agrada disso, a adoração, a verdadeira adoração, o culto a Deus, o culto da palavra, o culto com louvores, adoração. Isso sim, né? Agradar a Deus. Agora, ser religioso não, apesar de religião significar religare, né? Mas a religiosidade não agrada a Deus. E eles se mostram assim, essas pessoas, religiosos, e ou eles demonstram compaixão, quando na verdade não existe, tá? Mas negando a sua eficácia, tá? Ou seja, negando a sua eficácia, eles são de mentirinha assim, e na verdade a ação deles, as atitudes finais deles são outras, não são verdadeiras, tá? E eles entram pelas casas ensinando doutrinas falsas. Tudo está presente na nossa geração, é o que está dizendo aqui no estudo aqui. Tudo está presente na nossa geração. Eles ensinam coisas assim que não estão na Bíblia, porque Deus fala na palavra dele que quem tirar uma útil da palavra dele, ou colocar ou acrescentar, tirar ou acrescentar, terá a ira de Deus. Deus não perdoará, não permitirá que essa pessoa entre no reino dele. Está escrito isso aqui na palavra dele, que eu não estou lembrando onde está escrito, mas está escrito isso sim. Se você procurar no Google sobre isso, né? Porque hoje a gente tem o Dr. Google, né? Que nos ajuda muito. Você vai ver que está escrito isso na palavra do Senhor, tá? Também eu quero falar aqui sobre os dias de Noé, que fala em Lucas, capítulo 17, versículo 26 e 27. A vinda de Jesus Cristo vai ser assim. Até apareceu na novela, esses tempos agora, não faz muito tempo, na novela do SBT que fala sobre acho que eu não sei o nome da novela, tá? É a novela que fala, é uma novela cristã, que fala assim, né? E lá aparecem cenas de pessoas casando. Então, casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam e não perceberam o dilúvio. Isso daí tá falando não da vinda de Cristo, mas vai ser assim, tipo assim, porque quando veio o dilúvio de Noé, as pessoas estavam assim desapercebidas, e aí veio o dilúvio, né? No momento que Deus preparou Noé preparou a arca, e a vinda de Cristo vai ser dessa forma também. É isso que está querendo dizer aqui, é uma comparação, uma analogia, né? E a degradação da juventude, que é o que está acontecendo muito, né? Através de drogas, através de tantas coisas erradas que a gente vê os jovens fazendo. Não existe mais aquela juventude sadia. Isso entristece a gente. Antigamente eu acho que a juventude era mais saudável. Degradação da juventude em sua conduta moral, tá? Eles se acham os donos do mundo, ninguém pode falar nada para eles, eles têm resposta na ponta da língua, assim como crianças também. Aparência física, né? A aparência física dos jovens, né? Ou das pessoas assim, você vai ver tatuagens, como eu disse no outro estudo, que tem passagens da Bíblia no Velho Testamento que Deus é contra a tatuagem, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Claro que a gente tem que cuidar do corpo, cuidar do cabelo, da nossa aparência, mas não exageradamente. Uma tatuagem você coloca
E para tirar ela, você tem que cuidar do corpo, da nossa limpeza, da nossa higiene, passar um batonzinho clarinho, tudo dentro de uma coisa assim, equilibrada. Agora, uma tatuagem, ela é colocada na sua pele. Por exemplo, coloca uma tatuagem aqui, tatuagem de verdade, não tô falando de rena não, porque a de rena parece que ainda sai, né? Tem umas tatuagens que ainda saem, mas a tatuagem mesmo, eles furam a pele, faz um desenho lá e pinta, e aquilo fica, se a pessoa não fizer uma plástica dermatológica, ela não tira, fica a vida inteira com aquilo lá no corpo. Então Deus não aprova a tatuagem, né? Fora que hoje em dia, né, tem tem várias coisas que eu não vou dizer aqui, mas vocês sabem, né? Mas a tatuagem é o que está escrito na palavra do Senhor. E psicológica, também falando psicológica, né? Tem pessoas que adoram, em vez de adorar Jesus, ficam adorando outros ídolos musicais, né? De ritmos musicais. E também o que eu estava dizendo, drogas, alcoolismo. Na juventude tem muito disso, não só na juventude, mas também na vida adulta das pessoas, sabe? Destruição da instituição do casamento, acho que eu já falei sobre isso, né? Que as pessoas não têm mais compromisso, elas querem apenas, quando elas satisfazem a carne, passa um tempo, ela quer uma outra pessoa para satisfazer a carne dela, e aí ela não tem aquele compromisso. Então tá falando aqui destruição da instituição chamada casamento, né? Sem padrões de Deus, porque na Bíblia fala que o casamento é sagrado, o matrimônio é uma coisa sagrada, é uma coisa santa diante de Deus. Então por isso que nós temos que fazer de tudo para preservarmos o nosso casamento, exceto quando acontecem coisas fora do normal que prejudica um ou outro, mas geralmente Deus gosta daquela pessoa que fala assim, eu vou casar para ficar para sempre com aquela pessoa. Por isso que a gente tem que orar muito. Você que está aí prestes a casar, ore, observe, não vai casando assim, sabe? Contratos sociais, amizade colorida, ficar. Então, isso está acontecendo muito. Então, meus queridos e amados irmãos, era sobre isto que eu queria falar hoje. E o próximo tópico, que é o tópico 26, eu vou falar sobre os dias de Ló, tá? E eu queria pedir a Deus que abençoe todos vocês que assistiram o meu canal hoje. E eu peço que deixem um like, compartilhe ou deixe um dislike, se quiser fazer um comentário. Eu agradeço e que Deus esteja abençoando cada cristão, cada um que ouviu esta mensagem hoje. Eu digo para vocês, Shalom Adonai, a paz do Senhor.